Clara Miranda havia dado 8 anos de sua vida a Jonathan Hartley. 8 anos chegando cedo e saindo tarde. 8 anos gerenciando sua agenda impossível, antecipando suas necessidades, cobrindo seus erros. 8 anos sendo a força invisível que mantinha seu império funcionando suavemente. Aos 32 anos, Clara havia começado a trabalhar para a Hartley Industries, recém-saída da faculdade de administração. Tinha 24 anos, ambiciosa, ansiosa para aprender. Jonathan Hartley tinha 43, já rico, já bem-sucedido. Havia contratado ela como sua assistente executiva com promessas de mentoria e crescimento. Essas promessas haviam sido mentiras, mas Clara havia ficado mesmo assim, porque o salário era excelente, porque assistente executiva de Jonathan Hartley ficava impressionante em um currículo, porque havia investido tanto tempo que ir embora parecia admitir derrota, e porque, apesar de tudo, era boa em seu trabalho, brilhante até. Clara! A voz de Jonathan cortou o escritório como um chicote. Onde estão os arquivos Henderson? Clara levantou o olhar de sua mesa. Jonathan estava na porta de seu escritório, 51 anos, cabelo prateado perfeitamente estilizado, usando um terno que custava mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Bonito de uma forma fria e afiada. Bem-sucedido de uma forma intimidadora. E cruel de uma forma casual e descuidada que só havia piorado ao longo dos anos. Em sua mesa, Sr. Hartley. Lado esquerdo, pasta azul. Coloquei lá esta manhã com um memorando resumido em cima. Não estou vendo. Clara se levantou, caminhou até seu escritório e apontou diretamente para a pasta azul no lado esquerdo de sua mesa impecável. Exatamente onde havia dito. Jonathan não se desculpou. Nunca se desculpava. Simplesmente pegou a pasta e a dispensou com um aceno desdenhoso. A reunião com Parker é às 2. Certifique-se de que a sala de conferências esteja preparada adequadamente desta vez. Semana passada foi constrangedor. Semana passada, Clara havia preparado a sala de conferências perfeitamente. Jonathan havia sido quem esqueceu de revisar os materiais da apresentação, tropeçou durante a reunião e a culpou depois. Mas Clara havia aprendido a não corrigi-lo, a não se defender. Só piorava as coisas. Sim, senhor. Ela voltou para sua mesa, sua mandíbula tensa com frustração familiar. Esta era sua vida. Esta havia sido sua vida por 8 anos. A colega de trabalho de Clara, Amanda, passou por sua mesa durante o almoço. Você está bem? Parece tensa. Estou bem. Ele estava gritando de novo esta manhã. Consegui ouvir do marketing. Não é nada novo. Amanda baixou a voz. Clara, você não precisa aguentar isso. Você é brilhante. Qualquer empresa teria sorte de te ter. Por que você fica? Era uma pergunta que Clara se fazia todo dia. Porque sou boa no que faço, e alguém tem que manter este lugar funcionando. Ele não te merece. Eu sei. Mas saber não mudava nada. Clara havia construído sua carreira em torno deste emprego. Havia sacrificado relacionamentos, tempo, energia. Ir embora agora parecia admitir que aqueles 8 anos haviam sido desperdiçados. Então ficava, e suportava, e engolia seu orgulho repetidamente. Naquela tarde, Jonathan a chamou em seu escritório. O gala beneficente é amanhã à noite. Preciso que você esteja lá. O gala beneficente da Fundação Hartley. O evento anual, onde Jonathan fazia papel de filantropo, arrecadava milhões para várias causas e se banhava na admiração da alta sociedade. Clara havia ajudado a organizá-lo pelos últimos 8 anos. Havia coordenado com buffets, locais, doadores, havia garantido que cada detalhe estivesse perfeito. Claro, Sr. Hartley, tudo está arranjado. A lista de convidados está finalizada, os itens de leilão estão catalogados, os discursos estão preparados. Vou precisar que você trabalhe, não compareça. Certifique-se de que tudo corra suavemente. Ano passado houve problemas com o sistema de som.
Ano passado, os problemas do sistema de som haviam sido porque Jonathan insistiu em usar o fornecedor mais barato, apesar das recomendações de Clara. Mas, novamente, Clara não o corrigiu. Vou cuidar disso. E Clara, vista-se apropriadamente. Este é um evento de alto perfil. Não posso ter minha assistente parecendo que trabalha em uma loja de departamentos. O comentário era desnecessário, cruel. Clara sempre se vestia profissionalmente, mas Jonathan gostava de lembrá-la de seu lugar. Abaixo dele, inferior. Sim, senhor. Depois que ele a dispensou, Clara sentou em sua mesa e sentiu algo mudar dentro dela. Uma pequena rachadura na armadura de profissionalismo que havia construído ao longo de 8 anos. Havia tido o suficiente. Ainda não sabia, mas amanhã à noite mudaria tudo. Naquela noite, Clara trabalhou até tarde organizando detalhes finais para o gala. O escritório estava vazio exceto por ela. Gostava mais assim, quieto, pacífico. Ninguém exigindo coisas ou culpando ela por seus erros. Estava arquivando documentos no escritório de Jonathan quando notou algo. Uma pasta mal rotulada em seu arquivo particular. O tipo de erro que Jonathan nunca toleraria de ninguém, mas aparentemente cometia ele mesmo. Curiosa, Clara a abriu. Dentro havia registros financeiros, doações para a Fundação Hartley, transferências, despesas. Mas algo estava errado. Os números não batiam. Clara havia organizado eventos beneficentes por 8 anos. Sabia como as finanças deveriam parecer. E estes registros mostravam algo perturbador. Doações estavam sendo registradas, mas porções significativas não estavam indo para programas de caridade. Estavam sendo transferidas para contas particulares, empresas de fachada, holdings offshore. Jonathan Hartley não estava apenas administrando uma instituição de caridade. Estava usando ela para lavar dinheiro e se enriquecer. As mãos de Clara tremeram enquanto lia página após página de evidências. Milhões de reais, doados por pessoas bem-intencionadas que pensavam estar ajudando causas. Ao invés disso, estavam sendo roubados. E Clara havia ajudado sem saber. Havia organizado os eventos, processado as doações, gerenciado a papelada. Havia sido cúmplice sem saber. Clara cuidadosamente fotografou cada documento com seu telefone. Seu coração batendo forte, sua mente correndo. Poderia reportar isso, levar às autoridades, expor Jonathan pela fraude que era. Mas precisaria de mais evidências, mais provas, e precisaria ser estratégica. Porque homens como Jonathan Hartley tinham advogados, poder, conexões. Se ia derrubá-lo, tinha que fazer direito. Clara colocou a pasta de volta exatamente como havia encontrado. Voltou para sua mesa e começou a planejar. Amanhã à noite, no gala, Jonathan a humilharia pela última vez. E então, ela o destruiria. O gala beneficente da Fundação Hartley foi realizado no Hotel Grand Bellevue, um dos locais mais prestigiados de São Paulo. Lustres de cristal, quarteto de cordas, mesas adornadas com flores que custavam mais que as compras semanais da maioria das pessoas. Clara chegou 2 horas mais cedo para supervisionar preparações finais. Usava um vestido preto simples, elegante, mas discreto, profissional. O tipo de vestido que dizia "eu trabalho aqui" ao invés de "sou convidada", porque era isso que ela era. Equipe, não uma deles. Jonathan havia deixado isso claro. A noite começou suavemente. Convidados chegaram em vestidos de grife e ternos caros. Dinheiro antigo e dinheiro novo se misturando sobre champanhe. Políticos, CEOs, figuras da sociedade, todos ali para celebrar a generosidade de Jonathan Hartley. Clara se moveu pela multidão como um fantasma, checando sistemas de som, coordenando com buffets, resolvendo problemas antes que se tornassem visíveis, sendo invisível, do jeito que sempre havia sido. Jonathan estava no comando perto do bar, cercado por admiradores. Sua esposa, Patrícia, estava ao lado dele em um vestido prateado, sorrindo seu sorriso praticado.
Seus 2 filhos adolescentes pareciam entediados, mas bem comportados. A família perfeita. O filantropo bem-sucedido. A imagem que Jonathan havia cuidadosamente cultivado. Tudo construído em mentiras e dinheiro roubado. Clara o observou e sentiu sua determinação endurecer. Às 20 horas, o jantar foi servido. Clara ficou no fundo do salão, monitorando tudo. A refeição foi perfeita. O leilão correu suavemente. Tudo estava impecável. Então vieram os discursos. Jonathan subiu ao palco sob aplausos trovejantes. Parecia presidencial lá em cima, confiante, carismático. Boa noite, amigos. Obrigado a todos por estarem aqui hoje à noite. Sua generosidade torna tudo o que fazemos na Fundação Hartley possível. Por causa de vocês, fornecemos bolsas de estudo para estudantes carentes, financiamos pesquisas médicas, apoiamos programas de arte. Mentiras. Todas mentiras. O dinheiro não estava indo para esses programas. Estava indo para as contas particulares de Jonathan. Clara sentiu-se enjoada ouvindo ele. Mas tenho que abordar algo. Jonathan continuou, sua expressão ficando séria. Esta noite, tivemos um problema significativo com nosso banco de dados de doadores. Várias contribuições importantes foram quase categorizadas incorretamente, o que poderia ter causado sérias complicações legais e fiscais. O sangue de Clara gelou. O que ele estava fazendo? Isso foi devido a um erro da minha assistente executiva, que era responsável por gerenciar esses registros. Felizmente, peguei o erro antes que se tornasse um desastre. Mas quero ser transparente com todos vocês sobre os desafios que enfrentamos em manter a integridade desta fundação. Ele estava culpando ela, por algo que ela não havia feito, por algo que nem era real. Clara Miranda, você poderia se levantar, por favor? Todos os olhos no salão se voltaram para Clara. Centenas de pessoas, encarando. Seu rosto queimou de humilhação enquanto se levantava. Clara trabalhou para mim por 8 anos, Jonathan continuou. E ela é geralmente competente. Mas este erro foi inaceitável. O tipo de descuido que poderia ter destruído tudo que construímos aqui. Espero o melhor da minha equipe. O quarto estava em silêncio. Clara sentiu como se estivesse sendo esfolada viva na frente de todos. Compartilho isso não para envergonhar Clara, mas para demonstrar nosso compromisso com responsabilidade e transparência. Mantemos os mais altos padrões na Fundação Hartley. Mais mentiras. Ele estava responsabilizando ela por sua própria corrupção. Clara, você pode sentar. Ela sentou, suas pernas tremendo. Ao redor, podia ouvir sussurros, julgamento, pena. Jonathan continuou seu discurso, passando a falar sobre os planos futuros da fundação. Mais programas que supostamente estavam financiando com dinheiro que estava na verdade sendo roubado. Clara sentou no fundo daquele salão, cercada por pessoas que agora a viam como incompetente, e sentiu algo quebrar dentro dela. Não seu espírito, sua contenção. Por 8 anos, havia tolerado a crueldade de Jonathan, sua arrogância, sua destruição casual de sua dignidade. Havia dito a si mesma que era profissional suportar isso. Inteligente manter a cabeça baixa, sábio não fazer ondas, mas estava cansada de ser sábia. Jonathan Hartley acabava de humilhá-la na frente da elite de São Paulo. Havia mentido sobre ela. Havia destruído sua reputação profissional para cobrir sua própria bunda. Ele havia cometido um erro, porque Clara Miranda conhecia todos os seus segredos, e em 2 horas ia expor cada um deles. Clara se desculpou do salão, seu rosto queimando, suas mãos tremendo com raiva e humilhação. Encontrou uma sala privada perto do centro de negócios do hotel e se trancou dentro. Por um momento, apenas respirou, entrando e saindo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Jonathan havia destruído ela publicamente, chamado ela de incompetente na frente de centenas de pessoas influentes, pessoas que podiam fazer ou quebrar carreiras com uma palavra. Ele havia feito isso casualmente, descuidadamente, como se ela fosse nada,
Depois de 8 anos de lealdade, 8 anos fazendo ele parecer bom, 8 anos cobrindo seus erros e gerenciando seu caos. Era assim que ele a recompensava. Clara puxou seu telefone e olhou para as fotos que havia tirado dos registros financeiros de Jonathan. Página após página de fraude, roubo, corrupção. Havia descoberto na noite passada. Havia passado horas decidindo o que fazer. Se deveria reportar através de canais oficiais. Se deveria confrontar Jonathan privadamente. Mas Jonathan acabava de fazer essa decisão por ela. Ele queria humilhá-la publicamente? Ótimo. Ela retornaria o favor. Clara conectou seu telefone ao laptop e começou a organizar as evidências. Registros financeiros, recibos de transferência, documentos de empresas de fachada. Um rastro de papel que claramente mostrava que Jonathan Hartley estava roubando milhões de sua própria instituição de caridade. Criou uma apresentação, limpa, profissional, condenatória. Então, olhou a agenda de discursos de Jonathan. Ele daria suas observações finais em 90 minutos. Um grande discurso dramático sobre a missão e impacto da fundação. Perfeito. Clara havia ajudado a escrever aquele discurso. Sabia cada palavra. Sabia exatamente quando ele pausaria para aplausos. Sabia quando ficaria emocional sobre mudar vidas. Ela o interromperia durante a parte emocional, quando estivesse em seu momento mais vulnerável, quando a multidão estivesse comendo da palma de sua mão, e mostraria a eles quem Jonathan Hartley realmente era. O telefone de Clara tocou. Amanda, sua colega. Clara, meu Deus, você está bem? O que ele fez foi horrível. Não posso acreditar. Estou bem. Você não está bem. Aquilo foi humilhação pública. Você deveria processá-lo, reportá-lo ao RH. Algo. Estou cuidando disso. Como? Clara olhou para a tela de seu laptop, para as evidências dos crimes de Jonathan. Vou garantir que ele nunca humilhe ninguém de novo. O que isso significa? Assista ao discurso final dele esta noite. Você verá. Clara, o que você está planejando? Justiça. Ela desligou antes que Amanda pudesse argumentar. Clara passou a próxima hora aperfeiçoando sua apresentação, certificando-se de que cada peça de evidência estava clara, cada número verificado, cada conexão provada. Não ia apenas acusar Jonathan de fraude, ia provar, além de qualquer dúvida. Às 21h30, Clara retornou ao salão. A programação da noite estava terminando. Pessoas estavam bebendo, fazendo networking, se parabenizando por sua generosidade. Jonathan estava perto do palco, preparando-se para suas observações finais. Patrícia estava ao lado dele, sorrindo aquele sorriso perfeito de sociedade. Clara os observou e não sentiu simpatia. Patrícia havia se beneficiado do roubo de Jonathan tanto quanto ele. As casas de férias, as roupas de grife, as escolas particulares para seus filhos, tudo comprado com dinheiro de caridade roubado. Jonathan subiu ao palco às 21h45. A multidão se acalmou, todos os olhos nele. Amigos, ao fecharmos esta noite incrível, quero falar sobre por que fazemos este trabalho. Não é sobre reconhecimento ou elogios, é sobre fazer uma diferença real nas vidas das pessoas. Clara se moveu para perto do palco, seu coração batendo forte, seu laptop agarrado sob seu braço. Quando comecei a Fundação Hartley, 10 anos atrás, tinha uma visão. Um mundo onde todos têm acesso à educação, saúde e oportunidade. Onde riqueza não é apenas acumulada, mas compartilhada. Onde aqueles de nós que fomos abençoados com sucesso têm responsabilidade de elevar outros. Palavras bonitas, palavras vazias, mentiras. E por causa de sua generosidade, tornamos essa visão uma realidade. Milhares de bolsas financiadas, incontáveis procedimentos médicos pagos, programas de arte que enriquecem comunidades. Esse é o legado que estamos construindo juntos. A multidão começou a aplaudir. Jonathan levantou a mão, preparando-se para seu fechamento emocional. Este era o momento. Clara caminhou até o palco.
Um técnico tentou pará-la, mas ela o ignorou. Subiu os degraus. Ficou ao lado de Jonathan. Sua expressão mudou de confusão para raiva. Clara, o que você está... Ela pegou o microfone de sua mão. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. Meu nome é Clara Miranda. Fui assistente executiva do Sr. Hartley por 8 anos e tenho algo que todos vocês precisam ver. O salão ficou em silêncio. Centenas de rostos encararam Clara. Confusos, curiosos, desconfortáveis. Jonathan tentou pegar o microfone de volta. Clara, isso é completamente inapropriado. Ela se afastou dele, mantendo o microfone. Mais cedo esta noite, o Sr. Hartley me humilhou publicamente. Alegou que cometi um erro com registros de doadores, que fui descuidada e incompetente, mas isso foi mentira. Não cometi tal erro. Ele inventou essa história para desviar de sua própria corrupção. Suspiros ondularam pela multidão. O rosto de Jonathan empalideceu. Isso é absurdo. Segurança, por favor, remova. Tenho provas, Clara continuou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Por 8 anos, gerenciei os arquivos do Sr. Hartley. Organizei seus documentos. Processei sua papelada. E ontem à noite, descobri algo perturbador. A Fundação Hartley é uma fraude. O quarto irrompeu em murmúrios chocados. Patrícia Hartley se levantou, seu rosto pálido. Clara conectou seu laptop ao sistema de projeção do local. As imagens apareceram em telas ao redor do salão. Estes são os registros financeiros da Fundação. Mostram doações recebidas e distribuições feitas. Mas olhem de perto para os números. Ela destacou entradas específicas. A multidão se inclinou para a frente, estudando os dados. Esta doação de R$500 mil do Fundo Morrison. Os registros mostram que foi para programas de bolsas, mas aqui ela puxou outro documento. Está a transferência real. Foi para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, de propriedade de Jonathan Hartley. Mais suspiros, pessoas puxando telefones, tirando fotos, gravando. Jonathan se lançou para o laptop, mas Clara o bloqueou. Guardas de segurança se moveram em direção ao palco, incertos sobre quem conter. Espere! Alguém na multidão gritou. Um homem mais velho de terno caro. Eu doei para esta fundação. Você está dizendo que meu dinheiro não foi para a caridade? É exatamente isso que estou dizendo, Clara respondeu. Nos últimos 10 anos, a Fundação Hartley recebeu aproximadamente R$47 milhões em doações. Disso, apenas cerca de 15 milhões realmente foram para programas de caridade. O resto, R$32 milhões, foi desviado para contas particulares controladas por Jonathan Hartley. O quarto explodiu. Gritos, acusações, caos. Ela está mentindo! A voz de Jonathan estava desesperada. Esta é uma funcionária ressentida tentando me destruir. Esses documentos são falsificados. São de seus próprios arquivos, Clara disse calmamente. Documentos que você criou, assinou, arquivou. Tenho 8 anos de evidências, transferências bancárias, registros de empresas de fachada, comunicações por e-mail, tudo provando fraude sistemática. Uma mulher se levantou. Clara a reconheceu como doutora Margarete Silva, uma advogada proeminente. Sr. Hartley, estas são alegações sérias. Se verdadeiras, isto constitui fraude criminal em escala massiva. Elas não são verdadeiras. Esta mulher é, na verdade, outra voz, um homem perto do fundo. Gostaria de ver esses documentos mais de perto. Sou do Ministério Público de São Paulo. O coração de Clara saltou. Ela não sabia que alguém do MP estava aqui, mas é claro que estavam. Este era um grande evento de caridade. O governo monitorava essas coisas. Fico feliz em fornecer cópias de tudo, Clara disse. Na verdade, já preparei um dossiê completo para as autoridades. Registros financeiros, correspondência, documentação de empresas de fachada, um rastro de papel completo mostrando como o Sr. Hartley sistematicamente roubou de sua própria instituição de caridade. Jonathan tentou uma última vez. Você está cometendo um grande erro, Clara.
Vou processá-la por difamação. Vou destruí-la. Você nunca mais trabalhará. Clara olhou para ele. Este homem a quem havia dado 8 anos de sua vida. Este homem que acabara de humilhá-la na frente de todos. Este homem que havia roubado milhões de pessoas que pensavam estar ajudando necessitados. Você já me destruiu, Sr. Hartley, esta noite, na frente de todas essas pessoas. Você me chamou de incompetente, descuidada, arruinou minha reputação profissional. Mas a diferença entre nós é que o que você disse sobre mim foi mentira. O que estou dizendo sobre você é verdade. Ela se virou de volta para a multidão. Fiquei em silêncio por 8 anos. Assisti ele tratar pessoas terrivelmente. Cobri seus erros. O fiz parecer bom para o mundo enquanto sabia que era profundamente falho. Porque disse a mim mesma que era meu trabalho. Que profissionalismo significava resistência. Mas hoje à noite, ele foi longe demais. E percebi algo. Profissionalismo não significa aceitar abuso. Não significa proteger criminosos. Profissionalismo real significa defender o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa algo. Clara colocou o microfone de volta, desconectou seu laptop e saiu do palco. Atrás dela, o caos irrompeu. Pessoas cercando Jonathan, exigindo respostas, segurança tentando restaurar ordem, telefones por toda parte, capturando tudo. Patricia Hartley ficou congelada, assistindo o mundo cuidadosamente construído de seu marido desabar. Clara saiu daquele salão com a cabeça erguida. Havia acabado de destruir sua carreira, queimado todas as pontes, tornado-se inempregável nesta indústria. Mas também havia exposto um criminoso, protegido vítimas futuras, defendido a si mesma depois de 8 anos sendo empurrada para baixo. E parecia glorioso. O saguão do hotel era caos. Clara podia ouvir gritos do salão atrás dela. Guardas de segurança correndo, pessoas saindo, telefones em seus ouvidos, espalhando as notícias. Ela havia acabado de explodir a vida de Jonathan Hartley e a sua própria. O telefone de Clara começou a tocar. Mídia, repórteres que haviam ouvido o que aconteceu. Ela ignorou todos. Então, Amanda ligou. Clara, meu Deus, está em todo lugar. Twitter, Instagram, todo mundo está postando vídeos. Você está trending. O que você fez foi incrível. Acabei de terminar minha carreira. Você está brincando? Você é heroína. Expôs uma fraude massiva. Clara, isso é enorme. Mas Clara não se sentia como heroína. Sentia-se exausta, trêmula. A adrenalina escoando, deixando-a vazia. Preciso ir para casa. Espere, a polícia está procurando por você. Querem suas evidências. Vou cooperar, mas amanhã. Agora só preciso sair. Clara chegou ao metrô antes que o peso total do que havia feito a atingisse. Havia acabado de acusar um dos homens de negócios mais proeminentes de São Paulo de fraude, na frente de centenas de testemunhas. Com evidências, sim, mas também sem advogado, sem proteção, sem plano reserva. E se tivesse perdido algo? E se os advogados de Jonathan encontrassem uma maneira de desacreditá-la? E se... Seu telefone tocou de novo. Um número que não reconhecia. Senhora Miranda, aqui é o promotor público Tiago Rivera. Estive no gala esta noite. Gostaria de discutir as evidências que apresentou. Podemos nos encontrar amanhã de manhã? O coração de Clara bateu forte. Claro, tenho tudo documentado. Registros bancários, transferências, e-mails, tudo. Bom, porque o que você descreveu esta noite é uma das maiores fraudes de caridade na história do Estado. Se suas evidências forem sólidas, estaremos apresentando acusações criminais imediatamente. São sólidas. Então o Sr. Hartley vai para a prisão. E senhora, Miranda? O que você fez esta noite exigiu tremenda coragem. Muitas pessoas teriam ficado quietas. Depois que ele desligou, Clara sentou no metrô e tentou processar tudo. Menos de 3 horas atrás, havia sido humilhada na frente da elite de São Paulo. Agora, havia exposto uma fraude massiva e colocado em movimento o que provavelmente seria o maior caso de crime de colarinho branco do ano.
Sua vida nunca seria a mesma. À meia-noite, a história havia explodido. Todo grande veículo de notícias estava cobrindo. Filantropo bilionário acusado de fraude massiva de caridade. Secretária expõe corrupção da Fundação Hartley. Gala se transforma em investigação criminal. E em todo lugar, vídeos do discurso de Clara. Sua apresentação calma e medida de evidências. Sua recusa em ser intimidada. Sua declaração sobre profissionalismo significar defender o que é certo. Havia se tornado um símbolo da noite para o dia. Denunciante, heroína, a pessoa pequena enfrentando o poder. Mas Clara apenas se sentia cansada. À 1h da manhã, outra ligação. Patrícia Hartley. Clara quase não atendeu, mas a curiosidade venceu. Senhora Miranda, aqui é Patrícia Hartley. Eu preciso saber, é verdade? Tudo? Sim. Silêncio, então. Eu não sabia. Você tem que acreditar em mim. Não fazia ideia de que Jonathan estava roubando da fundação. Pensei que todo aquele dinheiro era de seus negócios, de fontes legítimas. Senhora Hartley, meus filhos estão devastados. O pai deles está sendo preso. Nossas contas estão congeladas. A Polícia Federal está revistando nossa casa. Minha filha tem 17 anos. O fundo universitário dela se foi porque foi comprado com dinheiro roubado. Meu filho tem 15. Está assistindo o pai ser levado algemado. Como você pôde fazer isso com eles? As palavras cortaram fundo, porque Clara não havia pensado nos filhos de Jonathan. Não havia considerado que sua vingança machucaria pessoas inocentes. Sinto muito, Clara disse baixinho. Mas seu marido roubou 32 milhões de reais de pessoas que pensavam estar ajudando necessitados. Ele destruiu minha reputação para cobrir seus crimes. Não podia deixar isso passar. Você destruiu minha família. Não, Jonathan destruiu sua família. Eu só expus isso. Patrícia desligou. Clara sentou em seu apartamento, sozinha, e se perguntou se havia feito a coisa certa. Havia querido justiça. Queria vingança. Queria fazer Jonathan pagar por 8 anos de abuso. Mas o custo era mais alto do que havia esperado. Na manhã seguinte, Clara se encontrou com o Ministério Público. Entregou todas suas evidências. Passou 6 horas guiando-os através de cada documento, cada transferência, cada empresa de fachada. Isso é incrivelmente minucioso, o promotor Rivera disse. Você fez nosso trabalho por nós. Com estas evidências podemos processar não apenas o senhor Hartley, mas todos envolvidos na fraude. Quanto tempo o caso vai levar? Meses, talvez 1 ano. Mas, senhora Miranda, posso te dizer agora, vamos vencer. Jonathan Hartley vai para a prisão por muito tempo. Fora do Ministério Público, Clara foi cercada por repórteres, câmeras, microfones, perguntas gritadas de todas as direções. Senhora Miranda, por quanto tempo você sabia sobre a fraude? Jonathan Hartley a ameaçou? O que a fez decidir se manifestar? Você tem medo de retaliação? O advogado de Clara, nomeado pelo tribunal porque não podia pagar um particular, deu um passo à frente. A senhora Miranda cooperou totalmente com as autoridades. Ela não fará declarações adicionais neste momento. Mas enquanto Clara caminhava para o carro, pausou. Olhou para as câmeras e falou. Por 8 anos, trabalhei para um homem que me tratou e tratou outros com desprezo, que abusou de seu poder, que roubou de pessoas tentando fazer o bem no mundo. Fiquei em silêncio porque pensei que isso era profissional. Pensei que suportar abuso era força. Mas não é. Força é se levantar, falar, recusar-se a permitir corrupção só porque é mais fácil que lutar contra ela. Ela pausou. Fiz o que fiz porque era certo, não porque era fácil. Não porque sabia o que aconteceria depois, mas porque às vezes você tem que escolher entre sua carreira e sua consciência. E escolhi minha consciência. O clipe viralizou em horas. 1 semana depois, Jonathan Hartley foi formalmente indiciado por 47 acusações de fraude, peculato e lavagem de dinheiro. Sua fiança foi estabelecida em 10 milhões de reais. Irônico, considerando que havia roubado mais de 3 vezes isso.
As ações da Hartley Industries despencaram. A empresa foi colocada sob administração judicial. Centenas de funcionários perderam seus empregos. Patricia Hartley pediu divórcio, levou os filhos e se mudou para a casa de sua irmã em Campinas. A mansão em Alphaville foi apreendida pela Polícia Federal. Tudo que Jonathan havia construído desmoronou em dias. E Clara se tornou famosa. Foi entrevistada pelo Fantástico, o Estado de São Paulo, a Folha. Todo mundo queria saber sobre a secretária que havia derrubado um bilionário. Ofertas de emprego chegaram em massa. Empresas querendo sua experiência, organizações combatendo corrupção entrando em contato, ofertas de livros, palestras. A mulher que havia sido inempregável uma semana atrás era agora uma das vozes mais procuradas em ética corporativa. 3 meses após o gala, Clara estava do lado de fora do tribunal enquanto o julgamento de Jonathan Hartley começava. Ele parecia diminuído agora, menor. Sem os ternos caros e arrogância, era apenas um homem de meia-idade enfrentando justiça. Ele viu Clara. Seus olhos se encontraram, e por apenas um momento ela viu algo em sua expressão. Não raiva, não desafio, derrota. Jonathan Hartley havia perdido tudo: sua empresa, sua fortuna, sua família, sua liberdade, e era culpa dela. Não realmente, eram seus próprios crimes que o destruíram, mas Clara havia sido o catalisador, o fósforo que acendeu o fogo. "Você se arrepende?" Um repórter perguntou, aparecendo ao lado dela. "Do que fez?" Clara pensou na pergunta. Se arrependia de expor Jonathan? Trazê-lo à justiça? "Me arrependo de que seus filhos estejam sofrendo", ela disse honestamente. "Me arrependo de que funcionários inocentes perderam empregos. Me arrependo de que pessoas que confiaram nele se sintam traídas. Mas me arrependo de expor a verdade? Não, nunca. Mesmo que tenha custado 8 anos de sua carreira, mesmo que você sempre será conhecida como denunciante, não por suas próprias conquistas?" 8 anos atrás, aceitei um emprego com um homem que pensei ser bem-sucedido, admirável, alguém de quem podia aprender. Ao invés disso, aprendi como é fácil se tornar cúmplice de corrupção quando você diz a si mesma que está apenas fazendo seu trabalho. Aprendi que silêncio habilita abuso, que profissionalismo sem integridade não vale nada. Clara olhou para o tribunal. Jonathan Hartley me humilhou publicamente porque achou que eu era impotente. Achou que eu simplesmente aceitaria como havia aceitado tudo mais por 8 anos. Ele estava errado. E espero que seu julgamento envie uma mensagem para pessoas poderosas em todo lugar que acham que podem tratar outros como inferiores. Vocês não podem, porque eventualmente alguém vai se levantar. Alguém vai dizer chega. Alguém vai lutar de volta. 6 meses depois, Jonathan Hartley foi condenado em todas as acusações, sentenciado a 25 anos em prisão federal. Todos seus ativos foram apreendidos para pagar restituição às vítimas. Clara compareceu à sentença. Assistiu enquanto ele era levado embora. E sentiu nada. Sem satisfação, sem vindicação, sem alegria, apenas tristeza pelo desperdício de tudo. Fora do tribunal, Patricia Hartley se aproximou dela. "Queria dizer algo, antes que nunca nos vejamos de novo." "Senhora Hartley, você estava certa sobre Jonathan, sobre a fraude, sobre tudo. Passei meses zangada com você, culpando você por destruir minha família. Mas você não nos destruiu. Jonathan destruiu, muito antes daquele gala. Suas mentiras, seus crimes, sua crueldade, eles nos destruíram. Você só revelou isso?" Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas. "Meus filhos estão em terapia agora, aprendendo a lidar com o que o pai deles fez. Com a vergonha, a perda. É difícil, mas estamos nos curando. E queria que você soubesse. Não te culpo mais. Obrigada por ter a coragem de fazer o que eu deveria ter feito anos atrás." Ela foi embora antes que Clara pudesse responder. 1 ano após o gala, Clara estava em seu novo escritório. Não como assistente de alguém, como diretora de sua própria organização sem fins lucrativos.
o Projeto Integridade, dedicado a apoiar denunciantes, proteger funcionários que se manifestaram contra a corrupção, fornecer recursos legais e apoio financeiro para pessoas que fizeram a coisa certa a tremendo custo pessoal. Havia usado seu dinheiro do acordo, do processo contra Hartley Industries, pelo ambiente de trabalho hostil, para começá-lo. Havia recrutado um conselho de especialistas em ética, advogados e ex-denunciantes. Sua primeira cliente era uma jovem mulher, 26 anos, que havia descoberto fraude em sua empresa e não sabia o que fazer. "Estou com medo", a mulher disse. "Se reportar isso, vou perder meu emprego, talvez minha carreira. Como você encontrou a coragem?" Clara pensou naquela noite no gala, a humilhação, o medo, o momento de decisão. "Não tive coragem", ela disse honestamente. "Tive raiva e desespero e 8 anos de ressentimento acumulado. Mas aqui está o que aprendi. Você não precisa de coragem antes de agir. Coragem vem de agir apesar do medo. Você faz a coisa certa e a força segue. E se eu me arrepender? Você pode. Tenho momentos em que me pergunto como seria minha vida se tivesse ficado em silêncio. Se tivesse apenas suportado a humilhação e mantido a cabeça baixa. Talvez tivesse uma carreira normal, problemas normais, vida normal." Clara olhou pela janela de seu escritório para o horizonte de São Paulo. "Mas também sei que não me respeitaria. Saberia que habilitei corrupção. Protegi um criminoso. Deixei alguém me abusar sem consequência. E esse conhecimento teria envenenado tudo." A jovem mulher acenou lentamente. "Então você está dizendo que devo reportar?" "Estou dizendo que você precisa fazer a escolha com a qual pode viver. Não há resposta perfeita. Cada caminho tem custos. Mas posso te dizer isso. O custo de ficar em silêncio se compõe com o tempo. O custo de falar é imediato, mas finito. Você paga uma vez, então segue em frente." Naquela noite, Clara compareceu a um gala. Não o gala de Hartley. Isso nunca aconteceria de novo. Um evento de caridade diferente para uma organização em que realmente acreditava. Desta vez, não era equipe. Era convidada. Uma palestrante. Alguém importante por direito próprio. Quando subiu ao palco para falar sobre ética corporativa e responsabilidade, Clara olhou para a multidão. Centenas de rostos, ouvindo, engajados, respeitosos, tão diferente daquela noite 1 ano atrás. "Muitos de vocês conhecem minha história", ela começou. "Como expus a fraude de Jonathan Hartley. Como me tornei o que a mídia chama de denunciante. Mas o que talvez não saibam é que passei 8 anos sendo cúmplice em criar o ambiente que permitiu aquela fraude florescer." O quarto estava em silêncio. Atento. "Não roubei dinheiro, não cometi crimes, mas habilitei alguém que cometeu, ficando em silêncio quando ele abusou de outros, cobrindo seus erros, fazendo ele parecer bom para o mundo enquanto sabia que era profundamente falho. Disse a mim mesma que estava apenas fazendo o meu trabalho, sendo profissional. Mas profissionalismo sem integridade é apenas outra palavra para covardia." Clara pausou. A noite em que expus Jonathan, não estava pensando em justiça ou retidão. Estava pensando em vingança. Ele havia me humilhado, e eu queria humilhá-lo de volta. Essa é a verdade. Minhas motivações não eram puras, eram humanas, bagunçadas, complicadas. Alguém na multidão riu suavemente, compreendendo. "Mas aqui está o que aprendi no ano desde então. Motivações importam menos que ações. Posso ter exposto Jonathan por raiva e orgulho ferido, mas o resultado foi justiça. 32 milhões de reais retornados às vítimas. Um criminoso na prisão. Futuras fraudes prevenidas. Importa porque fiz se o resultado foi bom?" Clara olhou diretamente para a audiência. "Acho que importa. Porque se só fazemos a coisa certa quando nossas motivações são puras, raramente faremos a coisa certa. Humanos são complicados. Agimos por motivos mistos, raiva e princípio, medo e coragem, egoísmo e altruísmo, tudo ao mesmo tempo. E está tudo bem. O que importa é a ação.
A escolha de se levantar mesmo quando está tremendo de medo, de falar a verdade mesmo quando custa tudo. Ela sorriu. Esta noite, quero honrar pessoas que fizeram essa escolha. Denunciantes que expuseram corrupção a tremendo custo pessoal. Funcionários que enfrentaram chefes abusivos. Qualquer um que escolheu integridade ao invés de conforto. Vocês são os heróis. Não porque são perfeitos, mas porque agiram apesar de suas imperfeições. A multidão se levantou, aplaudindo. Clara ficou naquele palco e sentiu algo que não havia sentido em anos. Orgulho. De si mesma. Do que havia feito. De quem havia se tornado. Não porque havia destruído Jonathan Hartley, mas porque havia parado de deixar o medo controlar suas escolhas. Mais tarde, naquela noite, Clara recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Miranda, aqui é Victoria Hartley, a filha do Jonathan. Tenho 18 agora, na faculdade. Queria que soubesse algo. Por anos, assisti meu pai tratar pessoas terrivelmente. Assisti ele ser cruel com você e outros. Sabia que algo estava errado, mas não sabia o quê. Quando você o expôs, fiquei devastada, zangada com você. Te culpei por destruir nossa família. Mas terapia me ajudou a entender. Você não nos destruiu, nos libertou. De viver uma mentira. De nos beneficiar de dinheiro roubado. De ser cúmplice de seus crimes. Foi difícil, muito difícil. Mas estamos melhores agora. Mais honestas, mais reais. Obrigada por isso. Não sei se algum dia perdoarei completamente o que aconteceu. Mas entendo e queria que soubesse. Vitória. Clara leu a mensagem 3 vezes, lágrimas escorrendo por seu rosto. Havia se preocupado tanto sobre o custo de suas ações, o dano colateral, as pessoas inocentes machucadas por sua escolha. Mas talvez, apenas talvez, a verdade as havia libertado também. Mesmo que liberdade fosse dolorosa, mesmo que custasse tudo o que pensavam ter. Às vezes, destruição era necessária antes que reconstrução pudesse começar. Clara estava em uma sala de conferências, preparando-se para uma reunião, mas desta vez era sua sala de conferências, sua empresa, suas regras. O projeto Integridade havia crescido além de suas expectativas mais selvagens. Escritórios em 3 cidades, uma equipe de 20, parcerias com grandes escritórios de advocacia e organizações de advocacy. Haviam ajudado a expor corrupção em dezenas de empresas, protegido centenas de denunciantes, mudado políticas corporativas em empresas Fortune 500. Tudo porque Clara havia escolhido se levantar uma noite. Sua assistente, sim, ela tinha uma assistente agora, e a tratava com respeito e dignidade. Bateu na porta. Suas 14 Harry estão aqui. A entrevista para o documentário. Clara havia concordado em participar de um filme sobre denunciantes corporativos. Sua história era a peça central. A cineasta era uma jovem mulher, talvez 30 anos, com olhos inteligentes e um sorriso caloroso. Senhora Miranda, obrigada por fazer isso. Sei que contou esta história muitas vezes. Nunca fica mais fácil, Clara admitiu. Reviver aquela noite, pensar nas consequências, as pessoas que foram machucadas. Você tem arrependimentos? Todo dia. Me arrependo de que os filhos de Jonathan sofreram pelos crimes do pai. Me arrependo de que funcionários perderam empregos quando Hartley Industries caiu. Me arrependo da dor que causei, mesmo que fosse necessária. Mas você faria de novo? Clara não hesitou. Sim, porque a alternativa, ficar em silêncio, deixar a fraude continuar, aceitar abuso como preço do emprego, isso teria me destruído. Talvez não imediatamente, mas lentamente, ao longo de anos, até me tornar alguém que não podia respeitar. Que conselho você daria para alguém em situação similar? Clara pensou em todas as pessoas que havia aconselhado nos últimos 2 anos. Todos os funcionários assustados que haviam descoberto corrupção e não sabiam o que fazer. Eu diria isso. Você não é responsável por consertar tudo. Não é obrigada a ser mártir. Mas você é responsável por sua própria integridade, por conseguir se olhar no espelho, e às vezes, manter essa integridade requer coragem,
requer sacrifício, requer se levantar mesmo quando está aterrorizada. Ela pausou, mas também diria: você não precisa fazer sozinha. Há recursos, organizações como a minha, advogados especializados em proteção a denunciantes, leis que protegem pessoas que se manifestam. Você não é impotente, nunca é impotente, mesmo quando parece assim. E Jonathan Hartley, você pensa nele? O tempo todo, na prisão, cumprindo sentença de 25 anos, perdendo as vidas de seus filhos, perdendo tudo o que construiu. E me pergunto, valeu a pena? Não para mim, para ele. O dinheiro valeu sua liberdade? A fraude valeu sua família? A crueldade valeu sua queda? O que você acha? Acho que Jonathan Hartley fez suas escolhas muito antes de eu expô-las. Apenas forneci as consequências. E talvez, apenas talvez, essas consequências façam outras pessoas poderosas pensarem 2 vezes antes de abusar de suas posições. Antes de tratar pessoas como descartáveis. Antes de acreditar que estão acima de responsabilidade. Clara olhou diretamente para a câmera. Porque essa é a lição real. Não que denunciantes são heróis, mas que corrupção só prospera em silêncio, que abuso só continua quando pessoas boas não fazem nada, que poder sem responsabilidade sempre leva à destruição. Uma última pergunta. Valeu a pena? Tudo que você perdeu, tudo que ganhou, tudo que aconteceu, valeu a pena? Clara pensou sobre o rosto de Jonathan enquanto era sentenciado. As lágrimas de Patrícia, a mensagem de vitória, as centenas de pessoas que havia ajudado através do projeto Integridade. A vida que havia construído das cinzas da antiga. Sim, ela disse finalmente. Valeu a pena. Não porque o resultado foi perfeito, mas porque finalmente me tornei quem sempre deveria ter sido. Alguém que se levanta. Alguém que fala a verdade. Alguém que se recusa a aceitar que poder significa direito de machucar outros. Ela sorriu. 8 anos passei sendo pequena, sendo silenciosa, tendo medo. Uma noite escolhi ser corajosa, e aquela noite mudou tudo. Então sim, valeu a pena. Cada momento doloroso, aterrorizante e difícil. Valeu a pena. O documentário foi ao ar 6 meses depois. Ganhou prêmios, gerou conversas, inspirou outros denunciantes a se manifestarem. E Clara continuou seu trabalho, construindo uma organização dedicada ao princípio simples de que falar a verdade ao poder nunca deveria destruir quem fala. Às vezes, tarde da noite, pensaria naquele gala, sobre Jonathan humilhando ela na frente de centenas de pessoas, sobre a decisão que tomou naquele momento de lutar de volta. Ela se perguntaria o que teria acontecido se tivesse ficado em silêncio, se tivesse aceitado a humilhação e seguido em frente, se tivesse deixado o medo vencer. Mas então lembraria da mensagem de vitória, das centenas de pessoas que havia ajudado, da corrupção que havia exposto, dos abusadores que havia responsabilizado, e sabia que havia feito a escolha certa. Não a escolha fácil, não a escolha segura, mas a certa, porque algumas coisas valem a pena lutar. Integridade, dignidade, justiça, verdade, mesmo quando lutar custa tudo o que você pensou ter, mesmo quando a vitória é complicada e bagunçada e imperfeita, mesmo quando você está com medo e sozinha e insegura, você luta mesmo assim, porque é isso que coragem realmente é, não a ausência de medo, mas agir apesar dele. Clara Miranda havia aprendido essa lição da maneira mais difícil possível e passou o resto de sua vida ensinando aos outros, uma escolha corajosa de cada vez.